Imagina que você é um engenheiro responsável por construir um chuveiro elétrico e você quer construir com duas temperaturas de aquecimento. No que você tem que pensar? Meu nome é Wilson Dejato, sou professor e perito criminal e hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Segue a vinheta aí. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 ba. Bom, primeiro nós vamos falar um pouquinho da definição de potência, tá? A potência vocês têm que guardar para mim, meus favoritos, que é o seguinte: ela é como o aparelho funciona. Como assim? Imagina um ventilador. O ventilador ele funciona para fazer vento, ele serve para fazer vento. Quanto mais vento ele fizer, maior vai ser a potência dele. Entendeu como é que é? Vamos pensar no chuveiro, que é o nosso caso, a minha pergunta que eu fiz para vocês. O chuveiro, ele funciona para a forma de funcionamento dele é para esquentar a água. Então, quanto mais água ele esquentar, mais potência ele tem. Claro que nós estamos falando para o mesmo fabricante, o mesmo tipo de chuveiro, tá certo? O mesmo tipo de ventilador, tá? Porque fabricantes diferentes, isso pode dar algum problema. Mas a potência, na verdade, é assim que você vai entender, tá? É assim que você vai pensar. Que a potência é a forma com que o aparelho funciona. Agora, a potência, fisicamente falando, é quando você tem uma transformação de energia mais rápido. A potência está relacionada com a transformação de energia. Quanto mais rápido for, maior vai ser essa potência, tá certo? Então é uma transformação de energia por unidade de tempo. É assim que a gente fala fisicamente, tudo bem? Mas a unidade de potência vai ser o watts, aquele W. Toma cuidado para não confundir com volts, tá? Muita gente confunde lá, o 110 volts é V. Nós estamos falando de 110, nós estamos falando de watts, o W, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar algumas formulinhas, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês a partir de agora e nós vamos seguir aí comigo fora da tela, beleza? Bom, pessoal, hoje então nós falaremos sobre a potência elétrica, né? E a fórmula que a gente vai usar é essa daqui, ó, a fórmula da potência elétrica, tá? A fórmula do π, ampere vezes volt. Às vezes aparece volt vezes ampere, mas a ordem aqui não é importante, tá certo? Bom, voltando à nossa pergunta lá no início do vídeo, foi perguntado como é que o engenheiro deveria fazer para aquecer mais ou menos, não é isso? Ou seja, como é que ele vai fazer para variar a potência. Nessa fórmula aqui, tem uma dificuldade para o engenheiro, que é o seguinte: para variar esse U, né, nas nossas residências, o U é a tensão. E essa tensão é o 110, 220 volts da tomada. E uma vez que você liga o aparelho lá, você não fica mudando essa tensão. Então é difícil de mudar essa tensão, certo? E se você também não muda a tensão, aí a gente vai para a nossa aula número 2, onde a gente estudou a corrente, né? Como é que a corrente varia? A gente estudou na aula passada. E uma das formas é exatamente variando o U. Se você não consegue variar o U, você também não consegue variar o I. Ou seja, você não consegue variar nenhum dos dois nos aparelhos de nossas casas, né? Mas a gente pode juntar com aquela fórmula, exatamente com aquela formulinha que a gente viu na aula passada, que é igual o U que ri, né? U igual a R vezes I. Se a gente juntar essas duas equações, olha o que vai acontecer. Primeira coisa, no lugar do U, eu posso colocar isso aqui, ó. Então eu vou fazer isso aqui embaixo. P igual a I vezes U. No lugar do U, eu vou colocar R vezes I. Chegamos em... Aqui ficou, ó. I daqui e de lá é tudo multiplicação, né? I ao quadrado vezes R. Tá certo? Bom, essa fórmula aqui também, ela acaba não sendo muito boa também. Por quê? Eu até consigo variar o R. A gente vai ver como é que varia esse R daqui a pouquinho. Só que quando eu vario o R, o I varia junto, como a gente viu na aula passada.
Se eu diminuir esse aqui, esse R, esse I aumenta. Então, tem uma dificuldade também de controlar o valor da potência usando essa fórmula, tá? Mas, existe uma possibilidade que é o seguinte. Vamos voltar aqui no U, que é igual a R vezes I, ó. Vamos voltar aqui. Eu posso escrever ela assim, ó. Eu posso isolar agora o I, tá vendo? Eu pego o R, passo dividindo, fica dessa maneira que tá aqui. U sobre R é igual a I. E aí, eu substituo esse I aqui em cima, né? Na fórmula do π. Então, a gente vai ficar assim, ó. P, que é igual, no lugar do I, eu vou colocar U sobre R. E o U fica aqui, ó. Tá bom? Então, U sobre R é o I que estava aqui, ó. Tá vendo? Essas formas são as mesmas. Agora ficou U vezes U, tá vendo? Então, vai ficar U ao quadrado sobre R. Beleza? E essa fórmula aqui que é que o engenheiro usa. Por quê? Porque, como eu comentei, o R pode variar. Mas o U não. Né? O U, lembrando, é aquele 110, 220 volts. Quando você passa, por exemplo, da posição inverno para a posição verão, você está deixando a água mais fria. Você não muda a tensão. Tá certo? Você não muda a tensão. Você diminui a potência, mas a tensão continua a mesma. Por quê? Porque o fio continua o mesmo. É o fio que está saindo lá da parede da sua casa. Certinho? Então, aqui a gente vai falar exatamente dessa fórmula. Essa fórmula aqui, gente, ela é muito importante, muito importante. A chance dela cair no Enem, acho que é a fórmula que mais caiu no Enem. Essas duas aqui, ó. Se você pegar o π e essa daqui, que eu não tenho nome para ela, né? U ao quadrado sobre R, são as duas fórmulas que mais caem no Enem em física. Em física, claro, né? Ok? Bom, aí vem a pergunta. Tá bom, a gente vai usar essa fórmula. Mas como é que eu vou variar o R? Essa fórmula diz o seguinte, que se eu diminuir o R, eu posso aumentar a potência. Então, uma resistência pequena vai me levar a uma potência maior. Então, se eu quiser esquentar mais a água, por exemplo, eu vou fazer isso. Eu vou diminuir a resistência para esquentar mais a água. Eu tenho uma lâmpada, né? Eu vou diminuir a resistência da lâmpada para ela produzir mais luz. Um ventilador. Não, eu quero produzir um ventilador com potência menor. Então, vou diminuir a resistência do ventilador. Eu falei potência menor, né? Então, vou aumentar a resistência para diminuir a potência. Então, basicamente, na verdade, o ventilador tem um processo um pouco diferente, tá? Os equipamentos que funcionam bem mesmo, bem, chuveiro, lâmpada incandescente, chapinha, secador de cabelo, são os aparelhos que a gente chama de aparelhos resistivos, tá bom? Que usam o efeito Joule para funcionar. O que vocês precisam saber é o seguinte, todos os aparelhos, gente, eles esquentam. E uns utilizam esse aquecimento para alguma coisa produtiva. Por exemplo, ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa é um aparelho resistivo também. Ele usa o aquecimento no resistor para passar roupa, para deixar a roupa mais lisa. Agora, por exemplo, a televisão, o computador esquenta. Tá, mas se você não usa esse aquecimento do computador para nada, tá certo? Então, o efeito Joule é exatamente esse aquecimento que é inevitável quando a corrente passa. Então, toda vez que você passar a corrente, você vai ter o efeito Joule, você vai ter uma perda de energia por aquecimento. Essa perda, na verdade, ela pode ser perdida, como é o caso do computador, né? Mas ela pode ser aproveitada, como é o caso do ferro de passar roupa, certo? E isso vai ser um problema também nas transmissões de energia elétrica. Quando você tem que passar longas distâncias, né? Você tem aquelas linhas de transmissões e você tem aqueles fios que a gente vê na estrada, né? E a corrente elétrica tem que passar nesses fios e você não pode esquentar demais, porque você não quer perder energia nesses fios. Você quer consumir a energia que vem da corrente elétrica
é na sua casa, né? É produzindo luz na lâmpada, é produzindo aquecimento no ferro e assim por diante, beleza? Bom, então, efeito Joule é o aquecimento, tá? Aquecimento produzido quando passa a corrente elétrica. Aqui eu vou falar para vocês, então, como é que o engenheiro pode variar essa resistência. Ele pode variar de 3 maneiras, tá? Ele pode variar mudando o material. Esse mudando o material, ele é representado pela resistividade. Cada material vai me promover uma resistência diferente. Essa é característica do material. O cobre é diferente do alumínio, por exemplo, tá bom? Pode ser pelo comprimento do fio que você vai usar. Comprimento do fio que você vai usar, tá? E é o L. E A é a área da seção do fio. A área da seção. Essa área, ela vai ser representada basicamente pela espessura do fio. Um fio mais fino tem uma área menor. Um fio mais grosso tem uma área maior. Então ele pode variar a resistência na hora de construir o aparelho. Então chuveiro elétrico, nesse caso, ele vai variar o comprimento. O chuveiro elétrico, ele tem uma resistência que ela é toda enroladinha assim, ó. Depois eu vou colocar uma imagem aí para vocês entenderem, tá? Você vai ter 3 pontos de contato numa resistência de chuveiro elétrico. A gente chama de resistência, mas é um resistor, né? Tá? Então você vai ter 3 pontos de contato. Se você ligar o ponto B e C, porque sempre tem 2, né, que passa energia, B e C. Se você colocar o ponto B e o ponto C na tomada, a corrente elétrica vai passar só aqui, ó, entre esses 2 pontos. Entre A e B vai ficar desligado. Aí você vai ter a corrente passando só nesse pedaço. Se você ligar do A até o C, aí a corrente elétrica vai passar do início até o fim, tá? Vai passar todo o fio todo. Então, do A até o C, nós temos um comprimento maior. Do B até o C, nós temos um comprimento menor. Então, você diminui, vamos supor aqui, no B até o C, o comprimento é menor. Vou fazer aqui, ó, L é menor. Se o L é menor, a resistência é menor também. Tá certo? Então, fazendo uma resistência menor, a gente consegue uma potência maior. Então eu já posso dizer que quando a água esquenta mais, é uma parte menor do fio da resistência tá ligada. Tá bom? E quando eu ligo de A até C, aí é o contrário. O comprimento é maior, a resistência é maior. Aí eu venho para cá. Se a resistência é maior, a potência é menor. São grandezas inversamente proporcionais. É claro que eu vou construir para uma mesma tensão, tá bom? A tensão, ela é constante, beleza?